E o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, está bem próximo de igualar o recorde de Jorge Jesus, com o maior número de jogos invictos no Flamengo. O CBF acaba de proibir que os jogadores subam na bola durante a partida e considera a atitude como falta de respeito. Eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda ou não com o novo decreto da CBF? Vou falar também do novo treinador sub-20 do Flamengo, Nuno Campos, e o desafio de recuperar o bom futebol do jogador Lohan. Mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, Felipe Luiz vive um momento extraordinário na carreira, né? Recém-promovido, aí não tem nenhum ano como treinador profissional de futebol, comandando o gigantesco Flamengo, esse desafio enorme que foi tocar o restante da temporada de 2024, que foi um fracasso sob o comando do ex-treinador do Flamengo, Tite. Ele então soma números incríveis e tem incríveis também 3 títulos conquistados, e assim como o Jorge Jesus, né, até o momento, ele tem mais títulos do que derrota no Flamengo. E mais uma coisa está chamando a atenção do Felipe Luiz, né, da imprensa, em relação ao Felipe Luiz e o Flamengo, é o número de jogos invictos no comando do Flamengo. O Felipe Luiz não sabe o que é perder, cara. Desde o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem uma derrota no comando técnico do Flamengo. Uma derrota e 3 títulos. Isso daí é muita coisa, né? Volto a falar, é um treinador que não tem nenhum ano como técnico profissional de futebol e soma aí números incríveis. Não venha desmerecer o cara e falar assim, ele tem um time incrível, ele tem jogadores. O Tite tinha a mesma coisa. A mesma. Sabe quem é que o Tite não tinha em relação ao time atual do Flamengo? Ele não tinha o Danilo, ele não tinha o Juninho, o restante dos jogadores todos ele tinha, tá? E não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Então não venha dizer que é só por causa do time, do elenco. Não. Tem que ter capacidade técnica de treinar um time do tamanho e da qualidade do Flamengo. Então, o Felipe Luiz não sabe o que é perder desde aquele jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão e está invicto aí há 26 jogos. 26 partidas que o Felipe Luiz não sabe o que é perder. O último trunfo foi na Libertadores, né? Quando venceu por 1-0 o Deportivo Táchira. E em comparação ao Jorge Jesus, que foi campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2019, o Jorge Jesus contou com uma invencibilidade aí de 29 jogos no comando técnico do Flamengo, números assim surreais. Se você pega a questão da dificuldade de torneio, né, de competições ali, o Jorge Jesus leva essa vantagem porque ele pegou ali o Flamengo na metade do ano, né, ali o início ali já do Campeonato Brasileiro. Cara, era muito difícil vencer o Flamengo. Eu me recordo do Flamengo ter 8 vitórias consecutivas no Brasileirão e tipo disparar na liderança, assim, e todo mundo já apontava como o grande favorito. E assim aconteceu, né, para ser campeão do Brasileirão. Então, o Jorge Jesus com 29 jogos de invencibilidade, Felipe Luiz com 26, então apenas 3 partidas separam esses números, né, extraordinários aí de invencibilidade. E os 3 últimos jogos do Flamengo são contra a Vitória, que vai ser amanhã pelo Campeonato Brasileiro, depois Central Córdoba pela Libertadores em casa e o Grêmio fora de casa. Felipe Luiz esse ano, 2025, é o técnico com melhor desempenho, né, nos primeiros meses, porque são 11 vitórias e 3 empates, com incríveis 85% de aproveitamento. Então, Felipe Luiz, não à toa, é um dos nomes cogitados para ser o treinador da seleção brasileira, o que eu acho impossível de acontecer, apesar de ser uma palavra que a gente não deve usar no futebol, mas eu acho impossível que a CBF convença o Felipe Luiz a sair do Flamengo e ir para a seleção brasileira. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora, falando de seleção brasileira, vamos falar da CBF. Que a CBF, né, enviou um ofício à comissão de arbitragem, às federações e aos clubes para dar advertência aos jogadores que subirem na bola durante a partida. O comunicado vem dias depois que aconteceu aquele incidente lá com o Memphis Depay, do Corinthians, né, na final contra o Palmeiras, que ele sobe na bola, causa um alvoroço desgraçado, uma confusão danada generalizada na partida. E, claro, a gente tem que lembrar que hoje em dia tudo é ofensa, tudo não é permitido, tudo agride o jogador, né, a torcida, enfim. Agora a CBF não vai mais permitir, não que tenha permitido antes, tá? Mas antes não tinha todo esse auê dizendo que era falta de respeito, que assim no comunicado ela diz que gera impactos negativos ao esporte, risco de lesão para o próprio jogador e transtornos generalizados.
Não deixa de ser verdade a questão de gerar impacto negativo na partida. Só que, cara, é futebol, tá? É futebol, isso sempre aconteceu, jogadores provocar. Por exemplo, daqui a pouco a CBF ou, né, a FIFA vai proibir, por exemplo, do cara dar pedalada, do cara tentar dar elástico, dar chapéu, que são coisas que acontecem no futebol. É o jogo bonito, é a provocação. Muitas vezes o time tá ganhando, o jogador começa a fazer o quê? Pedalar, tenta dar um chapéu, tenta dar um elástico, um drible, né, mais diferente. E aí você vai proibir do cara subir na bola, né, privando do cara dar mais arte ao jogo. O jogo que hoje ele tá ficando muito chato por causa desse tipo de coisa. Você proibir os jogadores de serem autênticos. Eu não concordo, tá, com o ofício da CBF. Eu entendo que querer corrigir coisas que levem a briga, a confusão, tem que ser implementados dentro de campo. Eu acho que, por exemplo, colocar as bolas ali na lateral do campo para deixar o jogo mais rápido, não deixar paralisado, proibir que o goleiro segure a bola por mais de 8 segundos, né, retardando a partida. Eu concordo com essas atitudes, tá, para o jogo rolar. Mas agora proibir que o cara seja autêntico, não, aí eu já não concordo. Mas enfim, o CBF proibiu. Inclusive, se algum jogador não tiver inteligência suficiente e tentar fazer isso, ele é punido com cartão amarelo, vai ser punido com cartão amarelo e o time adversário vai receber então tiro livre indireto, beleza? Lembrando que temos aí também o Soteldo, se não me engano, ano passado, no jogo contra o Vasco, provocou também o Vasco subindo na bola, deu uma confusão danada e agora a CBF toma então essa atitude. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar do novo técnico do Flamengo Sub-20, Nuno Campos, e o desafio de recuperar o bom futebol do Lohan. Como nós sabemos, o Lohan ficou bem perto de ser vendido para o time lá do CSKA e depois de um empréstimo para o Fortaleza, tá? Não deu certo nenhuma dessas tratativas e aí ele voltou para o Flamengo. E sem espaço no time profissional, ele foi então para o Sub-20. Nós sabemos que o Flamengo demitiu o antigo treinador Sub-20 e agora o Nuno Campos assumiu de forma integral. E com isso ele tem então esse desafio de recuperar esse bom futebol do Lohan, que nos últimos jogos tem aí bons números pelo Flamengo. Camisa 10 do Flamengo Sub-20 soma aí 2 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos. O Nuno Campos ainda não pode dirigir o Flamengo no campo, né? Infelizmente, porque ele está resolvendo uma questão burocrática da licença dele para poder trabalhar aqui no Brasil. Mas, segundo a apuração aí do GE, a matéria aqui é do GE, foi apurado que o treinador Sub-20 do Flamengo teve aí conversas em particular com o Lohan, indicando que confia muito nele e que vai sim dar muita oportunidade para que a jovem joia do Flamengo, tenha mais oportunidades e quem sabe consiga até voltar a ser relacionado para o time profissional, o time principal do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido novamente, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like. Valeu, nação. Até a próxima.